Grande dia, pessoal. Finalmente o portal de Arvandor vai fazer o vídeo completo da história de Vecna. Vamos falar baixinho agora, porque vamos falar o nome daquele que não deve ser pronunciado. Vecna é o senhor dos sussurros e o mestre de todos os segredos. Ele também é conhecido como o Arquilite, o mestre do trono das aranhas, o deus acorrentado, o sussurrado, o lorde da torre arruinada, o rei imortal e também o rei moribundo. Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. Desde já eu peço que você deixe o like, inscreva-se caso não seja inscrito e vamos pro vídeo aí. Há muito tempo atrás, uma etnia conhecida como os Flan migraram para uma cidade chamada Fleet. Em Fleet, o povo Flan sofreu bastante discriminação, porque eles eram um povo que tinham bastante afinidade com magia, em especial a magia necromântica. Nessa época, entre o povo Flan, havia uma maga muito poderosa chamada Mazel, ou Maisel, alguma coisa assim. E isso chamou bastante atenção ali dos governantes de Flan, que mandaram matar Mazel pelo crime de bruxaria. Os governantes não sabiam que Mazel tinha um filho chamado Vecna. Vecna já era iniciado nas artes que a sua mãe o havia ensinado e por causa desse ato de eles condenarem à morte a sua mãe, Vecna saiu de Flan e jurou vingança contra todos os seus governantes. Após esse incidente, Vecna permaneceu recluso por bastante tempo e durante esse tempo ele estudou arduamente magia com fins de se tornar cada vez mais poderoso, né? Ele desejava se tornar o mago, o conjurador de magias mais poderoso do mundo. E aí ele passou por muitos anos de estudo em sua reclusão. Durante esse tempo, Vecna conheceu uma criatura chamada Moxlik. Moxlik, também conhecido como a Serpente, diziam ser nada menos do que a encarnação, a personificação da magia arcana em si. Então, durante todos esses anos em que Vecna passou estudando e aprimorando o seu poder, com o passar do tempo, ele começou a adquirir alguns seguidores. E esses seguidores, esse grupo de seguidores, aos poucos foi aumentando a ponto de se tornar um séquito. E esse séquito ele foi aumentando ainda mais a ponto de se tornar uma cidade. E de uma cidade passou a se tornar uma nação inteira. E Vecna chegou num momento em que ele se via como o rei governante de todo um reino de seguidores seus. Então Vecna, como ele era muito habilidoso com magia, especialmente a magia necromântica, o que ele fez? Ele matou todos os seus seguidores, todos os milhares de seguidores que ele tinha e os transformou em um enorme exército de mortos-vivos. Então agora Vecna era rei de um reino inteiro de mortos-vivos. Até que chegou um momento na vida de Vecna ainda era um humano e ele havia estudado e aprendido muita magia, só que chega um ponto em que os anos vão passando e Vecna ainda não aprendeu tudo o que ele gostaria de ter aprendido e ele está ficando velho e fatalmente acabará vindo a falecer. Então ele tinha uma escolha a fazer. Ele deveria continuar crescendo e aprimorando a sua magia infinitamente, ilimitadamente. E daí iniciou-se um ritual, o ritual da imortalidade. Vecna agora se tornou um Lich imortal e as possibilidades de expansão de seu poder eram igualmente ilimitados. O poder de Vecna já estava tão grande que chegou num ponto em que Vecna começou a mobilizar suas tropas e conquistar reinos, expandir o seu reinado, expandir o seu governo. E aí, pouco a pouco, ele foi entrando em guerras e derrubando reinados e expandindo seu território, expandindo seu povo. E cada reino que caía,
ele fazia as diversas atrocidades, foi uma carnificina e o exército de mortos-vivos de Vecna aumentava a cada vez mais. E assim Vecna foi conquistando reinos e mais reinos, expandindo territórios e mais territórios, até que chegou num ponto em que todos os reinos que Vecna havia conquistado já estavam cercando ali o reino de Fleet. E Fleet, para quem não sabe, é aquela cidade que há séculos atrás Vecna havia saído e jurado vingança. Ocorre que muito tempo se passou, aproximadamente um milênio ou talvez mais havia se passado, e todas aquelas pessoas que eram vivas e que Vecna jurou vingança, elas já não existiam mais. Na verdade, nem elas, nem seus filhos, nem seus netos, nem seus bisnetos, porque já havia se passado muito tempo e eles sequer se lembravam desse passado no qual Vecna existiu. Porém, Vecna retorna a Fleet disposto a concretizar sua vingança. Ele volta com um exército enorme e formidável. Porém, como toda aquela região circunvizinha já havia sido conquistada, os reinos restantes, eles estavam com medo de serem igualmente conquistados. Então, na iminência do ataque a Fleet, todas as nações amigas vieram em auxílio e formaram uma grande aliança para tentar resistir ao ataque de Vecna. Então o grande cerco à cidade de Fleet se inicia com vários reinos unidos para proteger aquela cidade. Fleet agora era uma fortaleza impenetrável, com várias tropas prontas para o ataque de qualquer inimigo que viesse se aproximar. E como se não bastasse, toda uma ordem de clérigos do deus Fulton também estava ali unido para ajudar a proteger Fleet. E com suas orações e preces a seu deus, eles conseguiram erguer uma barreira sagrada que impediria Vecna de avançar pela cidade com suas tropas. Esses clérigos, eles eram tão poderosos que em círculo de oração eles conseguiram invocar uma coluna de luz que veio dos céus e atingiu Vecna em cheio, chegando ao ponto de quase matar o Arquilite. Porém, Vecna sobreviveu graças ao auxílio de seu aprendiz, que também era um Lich, que se chamava Acererak. Além de Acererak, Vecna ainda tinha como seu aliado o seu tenente e comandante imediato ali, que era o Cass, o Destruidor. Cass era um humano guerreiro muito ambicioso e também muito sanguinário. Vecna confiava tanto em Cass que deu a ele uma arma mágica poderosíssima, que é chamada a Espada de Cass. Dentro dessa espada, Vecna colocou um pedaço ali de sua essência, né? Então a Espada de Cass continha parte da essência mágica das trevas ali de Vecna. Muito embora, como eu havia falado, houvesse essa grande aliança com tropas de vários reinos ali para proteger a cidade de Fleet, eles não conseguiram aguentar o poder de Vecna e sucumbiram. Vecna finalmente conseguiu conquistar Fleet e oficiais da cidade, né, os governantes, os políticos, vieram lhes implorar por sua misericórdia. Eles chegaram ao ponto de oferecer para seu conquistador a própria vida em troca da vida de seus cidadãos, né? Eles ofereceram tesouros e tudo mais que Vecna pudesse imaginar, contanto que poupassem os habitantes ali da cidade de Fleet. Porém, Vecna não estava satisfeito. Vecna capturou esses oficiais, capturou a família de cada um deles e entregou a Cass, né, que é o seu tenente, para que Cass pudesse torturá-los e fazer atrocidades a todas essas pessoas durante um dia inteiro. Ao final do dia, Cass havia feito uma enorme montanha de cabeças com os familiares de todos esses oficiais e políticos ali de Flan. Os poucos oficiais que haviam restado ali, Vecna, na sua enorme misericórdia, os poupou e jurou que esses oficiais e a cidade de Flan estariam sob sua proteção. E assim, o reinado de horror de Vecna foi continuando e ele foi expandindo e cada vez mais e conquistando terras por todo o continente ali no mundo de Oerth, né? Naquele ponto, um dos maiores aliados de Vecna o viria a trair.
como eu havia falado anteriormente, Cas, o comandante imediato ali das tropas de Vecna, havia recebido uma espada mágica como presente de seu senhor. E essa espada continha ali a essência obscura de Vecna. Porém, com o passar do tempo, essa espada ela começou a sussurrar na mente de Cas e tentar persuadi-lo, atrair Vecna. Ela convenceu Cas de que Cas seria um comandante muito melhor e muito mais apto, já que Vecna já estava decrépito demais e cansado demais. E isso não deixava de ter um pingo de verdade, já que naquele ponto a confiança que Vecna tinha em Cas era tamanha que Vecna não cuidava pessoalmente de mais nada. Tudo ele fazia por meio de seu intermediário, que era Cas. Então Cas achava que ele era muito bem capaz e apto de assumir o lugar de Vecna, já que ele já estava fazendo tudo mesmo, né? Um belo dia, enquanto Vecna estava em sua torre, Cas conclui a sua traição. Ele aproveita um momento ali, uma abertura, algo que ele julgou que seria uma abertura, e desfere um ataque contra Vecna, né? E uma batalha lendária se inicia ali. Vecna e Cas começam a combater arduamente um ao outro, e chega num ponto em que Cas consegue cortar a mão de Vecna e arrancar o seu olho esquerdo. E aí Cas finalmente desfere o golpe fatal que viria a matar Vecna. Porém, esse golpe e essa morte de Vecna liberaria uma onda de poder tão grande que tudo que havia ali dentro da torre foi pulverizado. Vecna desapareceu, não restou nada de seu corpo, e Cas também havia desaparecido. A única coisa que restou ainda inteira e estava ali na torre era a espada de Cas e o olho e a mão de Vecna. Porém, a alma de Cas foi enviada para o plano negativo, enquanto que a alma de Vecna foi enviada ao plano astral. E geralmente, quando uma divindade ou entidade é jogada ali no plano astral, ela fica vagando pela eternidade. Porém, Vecna, que era muito esperto, nos últimos segundos de sua vida, ele colocou toda a sua essência e toda a sua magia negra em seu olho e sua mão, que estavam ali no chão da sua torre, né? Então, quando Vecna foi jogado na dimensão ali do plano astral, ele ainda mantinha um vínculo com o plano material por meio da sua mão e de seu olho. Com isso, esses objetos mágicos, né, a mão de Vecna e o olho de Vecna, caem em posse de um grupo ali de cultistas, né, de pessoas estudiosas do ocultismo. Esse grupo de cultistas conseguem recuperar a mão e o olho de Vecna e começam a estudá-la e tudo mais. E daí, mais uma vez, Vecna consegue reunir um grupo de seguidores, todo um séquito ali ao redor dele. E pouco a pouco esse grupo de seguidores vai crescendo, até formar toda uma ordem ali de cultistas adoradores de Vecna. E Vecna começa a ganhar mais e mais poder até que ele chega ao status de semidivindade, graças a essa adoração que esses cultistas começaram a lhe render. E Vecna começa, com esse poder que tem, começa a conversar com esses cultistas por meio de sussurros. E Vecna está lá sempre sussurrando, e com isso esses cultistas ganharam um grande poder, o suficiente para trazer Vecna à vida novamente. E a nossa história termina por aqui. A aventura ali de Vecna, ela continua muito mais além, muito mais coisas acontecem, mas agora vocês já sabem a história do surgimento de Vecna. Desde já eu peço a vocês que chegaram até aqui que deixem o like, curtam e compartilhem o vídeo, e até a próxima aventura, e falou!